Cerca de 8.000 manifestantes ligados ao movimento dos trabalhadores sem teto participam de um grande protesto em São Paulo. Uma passeata saiu da zona sul da cidade em direção ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, no bairro do Morumbi. O MTST pede aumento das verbas estaduais para o programa federal Minha Casa Minha Vida e desapropriação de novos terrenos para residências populares na região metropolitana de São Paulo, entre outras reivindicações. Os manifestantes começaram a se reunir por volta das 8 horas da manhã, perto do terminal João Dias, na zona sul da cidade. O grupo contava com moradores das maiores ocupações da região, Nova Palestina e Capadócia. A faxineira Marieta saiu às ruas pela primeira vez. Ela ganha R$ 749 por mês. Vivia de aluguel, mas foi despejada em novembro. Eu estou no acampamento, o número 111, e eu moro lá na cobertura de lona preta. Josivaldo trazia nas mãos uma maquete representando o sonho de todos por ali, uma moradia. Se você tivesse um prédio desse aí disponível, qual apartamento você ia escolher? Eu queria o terceiro. Você queria esse amarelinho aí? Amarelinho. O terceiro andar? Terceiro andar. Por que terceiro andar? Porque nem fica muito embaixo no térreo e nem fica em cima. É uma média mais razoável. Por volta das 9 horas da manhã, os manifestantes desceram as escadas do terminal e tomaram a Avenida João Dias, acompanhados de perto por integrantes da Polícia Militar e da CET. Começava naquele momento a caminhada. Às 10 horas da manhã, uma das faixas da Avenida Giovanni Gronchi estava totalmente tomada por cerca de 2.000 manifestantes do movimento dos trabalhadores sem teto. Eles caminhavam no sentido do Palácio dos Bandeirantes, na expectativa de serem recebidos pelo governador Geraldo Alckmin ou um representante do governo. Todas as instâncias do poder público têm responsabilidade em relação ao problema da moradia. Nós exigimos da prefeitura que cumprisse a sua responsabilidade e estamos exigindo do governo do estado que também faça a sua parte, né? O MTST atua independentemente de coloração partidária. Prefeitura de um partido, governo do estado de outro. Para nós, o que precisa é atender a reivindicação dos trabalhadores. Naquele mesmo momento, um outro grupo de sem-teto fazia uma caminhada desde a zona oeste da cidade. Ele reunia moradores de ocupações da região. Às 11 horas da manhã, os dois grupos do movimento dos trabalhadores sem teto se encontraram bem na frente do estádio do Morumbi. De um lado, os manifestantes que vieram do Taboão da Serra e do outro, os manifestantes que saíram do terminal João Dias. O comando da Polícia Militar negociou com os organizadores do movimento e só uma comissão com 10 integrantes do MTST seguiu até o Palácio dos Bandeirantes. O acordado entre a organização e o governo do estado é de que eles viriam até aqui, eles vão ficar aqui na praça, aqui do lado aqui da base do Morumbi, aqui do lado do estádio, e uma comissão seria conduzida até o Palácio dos Bandeirantes para tratar do assunto que eles estão pleiteando. E com essas manifestações que ocorreram de manhã, o trânsito na região do Morumbi ficou complicado. Depois que o estacionamento do hipermercado foi completamente tomado pelos integrantes do movimento, o portão de entrada de veículos fechou. Agora eu vou para casa, né? Vou procurar outro mercado, né? É o jeito. Trânsito já absolutamente complicado aqui na entrada da Avenida João Dias. A senhora está indo para onde? Estou indo para o Shopping Campo Limpo. Acha que vai chegar? Começa agora. Eu espero, tem que abrir a loja. Você trabalha lá? Trabalho. Carros, ônibus e motos tiveram que dividir uma única faixa da avenida no sentido da estrada de Itapecerica. Acho que eles podiam procurar emprego, né? Tá meio difícil, meio ruim, mas vamos ver se vai dar. Não faz nem 10 minutos que eles ocuparam a Avenida João Dias, o trânsito já está parado por quilômetros. O senhor está indo para onde? 11º cartório aqui. O senhor acha que vai chegar? Creio que sim, mas mais atrasado do que eu imaginava. Vai atrasar? Vai. O que o senhor acha da manifestação? Toda manifestação tem uma repercussão, mas se não for assim, não se conquista nada também, né? Logo à frente da fila de carros, milhares de manifestantes de 5 das 11 invasões do MTST que existem em São Paulo se organizavam para seguir em passeata.
Em torno de 9 horas da manhã, a região sul registrava 26 quilômetros de congestionamento. O trânsito na João Dias foi liberado quando o grupo seguiu em direção à Avenida Giovanni Gronchi, que ficou completamente interditada no sentido do Morumbi. Algumas ruas que cruzam a avenida também ficaram congestionadas. A senhora está aguardando o ônibus? A perua para ir para Paraisópolis. Faz muito tempo? Não, faz 1 hora mais ou menos. Porque eu estava aqui no banco, né? Vim fazer cadastramento e estou esperando a perua. Mas eles começaram a passar, a perua não veio, né? Estou vindo da João Dias. Subiu tudo a pé? Subi tudo a pé. Ainda tem artrose no joelho, né? Para poder acabar de completar. Aqui na Avenida Giovanni Gronchi, por onde a manifestação vai passando, os lojistas, com receio, estão baixando as portas. Aqui nessa mecânica, vocês quiseram fechar isso? É bom, né, que a gente não sabe qual a procedência que pode estar acontecendo. E aí, por precaução, resolveu ficar de olho e baixar as portas? Sim. Você acha que prejudicou aí o comércio? Como é que foi? Eu acho que não, né? O direito que eles estão lutando por eles, então, cada um faz aquilo que acha melhor, né? O Shopping Jardim Sul também bloqueou a entrada de pedestres e reforçou a segurança. Eu acho que todo mundo tem que reivindicar, mas desde que não atrapalhe a vida em comum das pessoas, né? Atrapalhar o dia a dia de quem não tem nada a ver com isso, né? Enquanto isso, na região do Campo Limpo, um outro grupo de cerca de 500 pessoas do acampamento Faixa de Gaza seguia pela Avenida Francisco Morato, no sentido centro. Algumas faixas da via foram bloqueadas. Nesse momento, os dois grupos se encontraram e se concentram aqui em frente ao estádio Cícero Pompeu de Toledo. Tanto o grupo que desceu pela Avenida Giovanni Gronchi, quanto o outro grupo de manifestantes que veio pela Avenida Francisco Morato. A CET está monitorando o trânsito. Continuação da Avenida Jorge João Saad fechada, mais tranquilidade por aqui. Não é um horário de pico de trânsito, os manifestantes estão todos aqui espalhados pela praça. E a Avenida Giovanni Gronchi, no sentido do Palácio do Governo, com um trânsito tranquilo, a Polícia Militar aguardando e a situação um pouco mais sossegada do que estava nessa manhã. Um absurdo, porque isso é uma política suja. Se houvesse política limpa no Brasil, isso não estava acontecendo. E no fim da tarde, o governador Geraldo Alckmin recebeu os manifestantes no Palácio dos Bandeirantes. Ficou acertado que o governo vai mapear o terreno conhecido como Nova Palestina para construir moradias populares no local. Os líderes do MTST foram recebidos pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, secretários estaduais e os presidentes da CDHU e da Sabesp. Foram 2 horas de conversas reservadas. Apresentaram a pauta de reivindicação e saíram com promessas. Entre os principais acordos, ficou acertado que a Caixa Econômica Federal vai analisar um eventual aumento no valor investido nas moradias populares construídas em São Paulo pelo Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Atualmente, cada unidade recebe R$20 mil. Também ficou definido que o governo dará apoio técnico para viabilizar um projeto de moradia popular no Mboimirim, onde hoje 8 mil famílias vivem na ocupação Vila Nova Palestina. A Prefeitura, segundo o próprio movimento já nos adiantou, a Prefeitura na semana que vem estará retirando essa área de um projeto de parque, de futuro parque, e vai dar andamento para parte dessa área para a construção de moradias para atendimento de famílias do movimento. Com reuniões agendadas com as autoridades já para a próxima semana, o movimento dos trabalhadores sem teto aqui em São Paulo prometem não voltar às ruas para fazer manifestação, pelo menos até o início de fevereiro. E agora há pouco a Prefeitura de São Paulo confirmou por telefone que existe a possibilidade de rever o decreto que determina a construção de um parque na Nova Palestina e que está em estudo a destinação de parte do terreno para a construção de moradias populares no local. E shoppings de São Paulo registram queda de 25% no número de frequentadores por causa dos rolezinhos. A Associação dos Lojistas de Shoppings quer que o governo crie espaços apropriados para que os jovens realizem esses encontros. Quem costumava ir aos shoppings agora pensa 2 vezes antes de decidir pelo passeio. Tudo por causa do rolezinho. É uma coisa que atrapalha, né, a vida das pessoas, né? Eu acho que a manifestação deve ser feita num lugar assim adequado, né? Eu tenho um filho de 16 anos, né? Não permito porque a educação vem de berço. Está faltando um pouco mais de educação.
John já até participou de um desses encontros. Se você vê que a pessoa não tá gostando, você tem que parar um pouquinho, né? Porque senão fica ruim pra você e, sei lá, é bom ser legal com as outras pessoas também. Durante uma coletiva nesta quarta-feira, o presidente da Alshop, a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, explicou ser contra os rolezinhos, por questão de segurança e não preconceito. Não tem segregação nenhuma, que os shoppings estão abertos a toda a população, todos eles podem participar de uma forma ordenada, como sempre participaram, e a gente entende que esses jovens querem o seu espaço, os jovens querem poder ter o seu momento de extravasar suas alegrias. Apesar de dizer que os shoppings não são contra nenhum tipo de público, o presidente da Alshop disse que os estabelecimentos continuarão a fechar as portas caso os grupos sigam marcando eventos dentro desses locais. A associação já se reuniu com o governo do estado e com a prefeitura de São Paulo para pedir que os poderes públicos disponibilizem áreas para os rolezinhos, fora dos shoppings. Eu tenho certeza que a sensibilidade das autoridades vai arrumar esse espaço e, com certeza, nós vamos atender a expectativa de todos esses adolescentes para que eles tenham o seu momento de extravasamento, possam ter o seu baile funk, seu relacionamento e possam também entrar no shopping de uma forma não coletiva, mas de uma forma individual, para a gente atender todas as comunidades. O prefeito Fernando Haddad anunciou esta semana que os CDCs, clubes da comunidade, ficarão à disposição da população. O professor de Ciências Sociais Aplicadas da Fundação Getúlio Vargas, Rafael Alcadipani, chegou a escrever um artigo sobre o assunto. Eu acho que, por um lado, a Alshop tem o direito de decidir que elas vão fechar os estabelecimentos quando houver os rolezinhos, por outro, isso soa um pouco preconceituoso. E, por fim, eu acredito que essa atitude da Alshop está fazendo muito mal para a imagem dos shopping centers. Porque os shopping centers estão aparecendo agora para a população como um comércio que tem um grande preconceito contra as pessoas que vão lá. E o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, comentou a declaração feita pelo presidente da Alshop, Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Haddad disse que há exagero na reação de entidades comerciais contra os rolezinhos. Haddad também disse que irá assinar até o fim desta semana um decreto para permitir que a gestão do CEL, Centro de Educação Unificada, seja feita de forma conjunta entre as secretarias municipais. O objetivo é que estes espaços tenham maior oferta de atividades culturais. A cidade universitária no Butantã é uma das áreas preferidas de quem gosta de pedalar. Mas o esporte e o lazer são ameaçados por bandidos armados. Roubos de bicicletas são frequentes por ali. É na Praça do Cavalo, na rotatória perto da reitoria e na Avenida da Raia Olímpica, onde os roubos a ciclistas mais acontecem. Já foram 20 neste ano, praticamente um por dia. O promotor de justiça que investiga a máfia do ISS foi uma das vítimas no fim de semana. Roberto Bodini pedalava cedinho com um amigo quando foi atacado. Eles chegaram em 2 motocicletas e em 4 assaltantes. Os garupas desembarcaram e, com arma em punho, anunciaram o assalto e obrigaram que a gente entregasse as bicicletas. Este vídeo que circula na internet mostra 2 ladrões logo depois de um assalto na USP. O garupa leva a bicicleta roubada nas costas. Um deles ainda tenta pegar uma outra bicicleta que está presa no portão, mas não consegue. O vigia da guarita disse que havia mais 2 bandidos em outra moto, todos armados. As bicicletas roubadas geralmente são equipamentos sofisticados para competição, como essa daqui, feita em fibra de carbono, um modelo importado. Algumas são bem caras, podem chegar a custar até R$50 mil. E por causa disso, a gente já tem notícia de grupos que contrataram escolta armada para poder pedalar aqui no campus. Com medo, Antônio está mudando o local dos treinos. Hoje a gente pedala mais na ciclovia e menos aqui. E quando pedala aqui, procura pedalar em grupo. Os estudantes não gostam que entre a PM aqui, mas era o que resolveria, né? Eu já fui estudante um dia também e entendo o que eles querem, mas é preciso, né? Do jeito que está, não dá não. A PM mantém uma base móvel no campus com 2 policiais. Hoje, o governador Geraldo Alckmin prometeu mais 4 PMs com o apoio de bicicletas para reforçar a segurança na cidade universitária. Fábio, que é treinador de ciclistas, diz que na escola dele os alunos estão preocupados. Muitos já se recusam a pedalar no campus. Estamos aconselhando nossos alunos a pedalarem sempre em grupo, evitarem as ruas mais escuras do campus, né?
para não se tornarem empresas fáceis. A partir do momento que se permite que cidadãos entrem ali, seja para praticar o ciclismo, seja para praticar qualquer outro tipo de atividade ilícita, esse cidadão tem direito ao mínimo de segurança. E é o que não tem acontecido, pelo menos, nesses primeiros dias desse ano. Há 10 dias, o Jornal da Gazeta mostrou que a quantidade de roubos na região do Butantã cresceu 20% no ano passado em relação a 2012. Foram 1.319 assaltos a pedestres, ciclistas, motoristas e a residências. A Polícia Militar esclarece que vai realizar nos próximos dias reunião com o delegado titular do 93DP e representantes do Ministério Público para implementar ações de segurança pública na cidade universitária. Uma cena inusitada. Em Brasília, um carro capotou e caiu no fosso do Congresso Nacional. O motorista seguia pela Praça dos Três Poderes quando perdeu o controle do carro. O veículo capotou e desceu pelo gramado lateral do Congresso. Ele caiu entre uma lanchonete e o gabinete da liderança do PT, que acabou tendo um vidro quebrado. O teste do bafômetro confirmou que o motorista havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi levado para a delegacia. O veículo foi guinchado. Justiça Paulista suspende os serviços da Controlar em São Paulo. Com a decisão, as inspeções acontecem apenas até o final deste mês. A repórter Sabrina Pires está em um dos postos da Controlar e tem mais informações. Sabrina? Gabriel, essa decisão de hoje foi tomada pelo juiz Paulo Bacarati Filho, da 13ª Vara da Fazenda Pública, e que estabelece a inspeção veicular realizada pela Controlar deve seguir até o dia 31 de janeiro. A empresa tinha recorrido à Justiça e falado que continuaria com os serviços prestados até que a Prefeitura encontrasse uma outra empresa para fazer a inspeção veicular em São Paulo. E usou o argumento de que sem inspeção a saúde da população de São Paulo estaria prejudicada. Só que o juiz entendeu que esse tipo de argumento é apenas um indício e que a Controlar, ela própria, teria reconhecido que não tem como atender a nova lei que isenta os motoristas da taxa de inspeção. O próprio prefeito Fernando Haddad já tinha reconhecido que a cidade pode ficar sem inspeção por alguns meses até encontrar uma nova empresa. Em nota, a Controlar lamentou a decisão, disse que vai recorrer para evitar não só o encerramento das atividades, mas a demissão de 800 funcionários que já estão sob aviso prévio. Estela. Obrigada, Sabrina, pelas suas informações. E criminosos bloqueiam importante via da zona leste da capital paulista para explodir e roubar um caixa eletrônico de um supermercado. O bando, formado por 6 assaltantes armados com fuzis, obrigou o motorista de um caminhão a atravessar o veículo na Avenida Hageb Schoff. Com o bloqueio, aproveitaram para explodir com maior tranquilidade o caixa eletrônico do estabelecimento, localizado na mesma via. Em seguida, fugiram em 2 carros. As placas não foram anotadas e o montante levado ainda não foi divulgado. Descarrilamento de um trem perto da estação São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, interrompe o transporte ferroviário e provoca um caos na cidade. De acordo com a Supervia, que administra o serviço, o descarrilamento ocorreu por volta das 5 da manhã. Ainda segundo a concessionária, não houve registro de feridos. Técnicos da Supervia foram imediatamente acionados e chegaram ao local para fazer os reparos necessários e tentar normalizar a operação. A situação do transporte público na cidade virou um caos. Ônibus e estações de metrô lotados e filas enormes para embarque. Os passageiros reclamaram da falta de satisfação e informações por parte da concessionária. A AGETRANSP, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Rio de Janeiro, informou em nota que vai multar a Supervia por falhas detectadas no plano de contingência, na comunicação e no atendimento aos usuários do sistema de trens urbanos. Nova tentativa de ataque no Maranhão é impedida pela polícia. 5 pessoas foram detidas. O grupo estaria planejando atacar uma delegacia em São Luís. Denúncias anônimas levaram a polícia até os presos. Ao serem abordados, os criminosos reagiram e houve troca de tiros. O ataque seria em represália após a transferência de presos do Complexo de Pedrinhas para prisões federais.
Hoje, a PM anunciou uma série de operações especiais para ocupar os bairros de São Luís. As ações tentam impedir que as facções criminosas se organizem pela cidade. Por motivos de segurança, os nomes dos bairros não foram divulgados. A crise no sistema penitenciário afeta também os funcionários dos presídios. O Ministério Público está investigando as condições de trabalho que definiu como degradantes. E tentando diminuir os efeitos das chuvas de verão, 7 municípios do ABC Paulista começaram a remover famílias que vivem em áreas de alto risco para deslizamentos de terra e enchentes. Agora até parece inofensivo, mas quando chove, o pequeno córrego que passa atrás das casas da Rua dos Missionários, em Santo André, transborda e invade tudo. A última vez que choveu, quando choveu mesmo, veio mais ou menos aí, ó, essa altura aqui. Isso aí foi tudo boiando, cheio de lixo. Lixo do rio, lixo de dentro mesmo, normal, as plantas, tudo boiando, tudo boiando. Como vocês ficaram aqui? Aí nós perdemos tudo. 26 famílias da rua devem ser notificadas em breve. Elas vão deixar suas casas e passar a receber o auxílio aluguel. Metade do benefício será pago pelo município e a outra metade pelo governo do estado de São Paulo em uma parceria inédita. Foi atuar antes do acidente. Então, remover as famílias que o mapeamento já aponta que estão em situação muito crítica, para que o acidente não ocorra, para que a gente não tenha perdas nem de vidas, nem de casas, nem de imóveis, enfim, tire as famílias dessas unidades que para elas representam um risco e não mais uma proteção. As remoções serão feitas com base em um mapeamento feito pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, o IPT, em 7 cidades do ABC, que formaram um grupo de gestão de risco. A conclusão do estudo é que cerca de 2.500 famílias vivem nessas áreas. 588 terão atendimento nesta primeira fase do trabalho, porque são áreas consideradas de risco muito alto. 307 moradias estão em Santo André, 150 em Mauá, 54 em São Bernardo do Campo, 40 em Diadema, 30 em Rio Grande da Serra e 7 em Ribeirão Pires. Cerca de 10% das famílias já começaram a receber notificações. Dona Célia não recebeu visitas da Defesa Civil, mas a casa em que ela mora, no alto de um morro, no Jardim Zaira, em Mauá, apresenta sinais de problemas na estrutura. As rachaduras vão do chão ao telhado. A mesma rachadura aqui, só que pelo lado de fora. E aí dá uma impressão de que a casa está abrindo ao meio, né? Dá a impressão que a parede está fazendo isso, ó, né? Tá esticando para trás. Nós estamos aqui do outro lado da casa, né? E o terreno está cedendo aqui também. Esse buraco aqui abriu há quanto tempo? É nessas chuvas recentes que deram agora. Não estava assim? Não, não estava não. Quando está chovendo eu acordo, já não consigo dormir, já fico na expectativa, medo da casa cair, então a gente fica meio assustada mesmo. Quem está no mapeamento vai receber Bolsa Aluguel por 3 anos. Os valores variam de R$ 315 a R$ 450. A moradia definitiva ainda é uma promessa. O processo de produção habitacional nas regiões metropolitanas, ele tem complicações muito objetivas. O alto custo da terra, o fato de que existe demanda para as faixas de renda mais alta, onde as empresas têm um lucro maior, mas todos os municípios estão trabalhando no sentido de viabilizar. É o que espera José Ronaldo, que já recebeu auxílio aluguel por 1 ano e depois teve que voltar para a área de risco quando o benefício acabou. Ela não resolve, tem que dar uma moradia, né? E a cidade de São Paulo teve mais um dia quente, abafado e com chuva forte. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, na tarde de hoje, a capital ficou em estado de atenção na Zona Leste, no centro e na Marginal Tietê. E amanhã, segundo os meteorologistas, pode chover forte novamente. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A quinta-feira será típica de verão na maior parte do país, com sol forte e pancadas de chuva. O calor aumenta e os termômetros passam dos 30 graus em todas as capitais, exceto Brasília, que terá máxima de 29. Já o Rio de Janeiro terá a maior máxima amanhã, podendo chegar aos 37 graus. Esse calor todo provoca pancadas de chuva em praticamente todo o país. Há risco de temporais nas regiões sul e norte. Tempo firme e seco apenas no Rio Grande do Sul e na faixa
faixa que vai do norte da Bahia até o Rio Grande do Norte. Em São Paulo, a previsão não será muito diferente dos últimos dias. O sol brilha forte e o calorão continua. A partir da tarde, pancadas de chuva que ainda são pontuais, mas com forte intensidade. Máxima de 32 graus em Bauru e também em Barretos. E quem estiver na praia nos últimos dias das férias escolares pode aproveitar, pois a máxima chega aos 34 graus. Aqui na capital, tanto na quinta quanto na sexta-feira, pancadas de chuva à tarde e à noite, com máximas de 32 e 33. E no sábado, a nebulosidade aumenta um pouco e chove à tarde, com máxima de 34 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! A partir de 10 de março, a Rede Pública de Saúde vai começar a oferecer a vacina contra o vírus HPV para todas as brasileiras entre 11 e 13 anos de idade. A vacina que protege contra o câncer do colo de útero estará disponível em 36 mil postos do SUS, além de escolas públicas e privadas de todo o país. Nesta primeira etapa, o SUS vai imunizar somente jovens entre 11 e 13 anos. Mas a partir de 2015, a meta é estender o benefício para garotas de 9 a 11 anos. A vacinação é feita em 3 doses. O objetivo do governo é imunizar até o final do ano 5 milhões de garotas. O vírus do HPV é sexualmente transmissível e está relacionado a 90% dos casos de câncer de colo de útero. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 290 milhões de mulheres no mundo são portadoras da doença. E na Ucrânia, mais confrontos entre manifestantes e a polícia nas ruas da capital Kiev. Pelo menos 5 pessoas morreram. Desde que a lei antiprotesto foi aprovada, a tropa de choque vem reprimindo fortemente qualquer tipo de manifestação na cidade. Na tarde de hoje foram usadas bombas e cacetetes para dispersar quem estivesse reunido na Praça da Independência. A polícia foi alvo de coquetéis Molotov, paus e pedras. Em meio aos confrontos, o presidente da Ucrânia se reuniu com líderes da oposição para discutir a atual situação do país. O estopim do movimento foi em novembro, quando a Ucrânia decidiu acirrar relações com a Rússia, acabando por se afastar da União Europeia. Futuro ministro da Saúde é alvo de investigação em São Paulo por improbidade administrativa. Arthur Quioro é o atual secretário de Saúde de São Bernardo do Campo e acumula cargo público com consultoria que atende prefeituras de São Paulo. Além disso, ele também é sócio majoritário de uma empresa que presta consultoria a diversos municípios paulistas. A informação foi revelada pelos jornais Diário do Grande ABC e Correio Brasiliense. O Ministério Público Paulista, em setembro de 2013, instaurou um inquérito civil público para apurar se há violação ao princípio da administração pública no fato de Quioro acumular a função de secretário de saúde com a de diretor da Consaúde, consultoria, auditoria e planejamento. Cartel e corrupção no estado de São Paulo. O diretor da Alstom revelou na França que a propina foi de 15% sobre um contrato de cerca de 52 milhões de reais, assinado 16 anos atrás. Segundo o depoimento obtido pela Folha de São Paulo, a verba foi liberada pela direção da Alstom na França. O ex-diretor comercial da multinacional, o engenheiro francês André Boto, foi ouvido em 2008. O negócio teria sido feito 10 anos antes, em 98, quando o estado era governado por Mário Covas, do PSDB. É a primeira vez que alguém da Alstom confirma a corrupção para conquistar um contrato com uma estatal paulista. A empresa tem dito que nunca pagou suborno e que colabora com a investigação. Segundo André Boto, houve um repasse de comissões elevadas para evitar licitação. Com isso, a Alstom conseguiu garantir o contrato com a EPTE, Empresa Paulista de Transmissão de Energia, e também um aditivo com a Eletropaulo para a venda de equipamentos para 3 subestações de energia. Os 15% do contrato, citados como propina, representam 7 milhões e 800 mil reais em valores da época. A Alstom nega a existência de propinas. Em nota, a multinacional manifesta seu veemente repúdio quanto às insinuações de que possui política de pagamentos irregulares para obtenção de contratos. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou que está comprometido com as investigações e acrescentou que as empresas envolvidas não estariam colaborando. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli.
Hoje, o Jornal da Gazeta recebe o candidato à presidência da República pelo PSOL, Randolph Rodrigues, senador pelo estado do Amapá, a quem agradeço a presença. Esta é uma oportunidade para nós sabermos o que pensa sobre questões polêmicas o candidato do Partido Socialismo e Liberdade, conhecido por ser atento aos direitos humanos e reivindicações populares. Senador, na época do Congresso do PSOL, em dezembro, o senhor foi indicado candidato à presidência da República, entretanto, foi uma disputa muito acirrada, havia uma ala que queria Luciana Genro. O partido se uniu em torno do seu nome ou tem uma divisão lá ainda de inconformados? Maria Lídia, primeiro quero agradecer a você, a todos que nos assistem pela Rede Gazeta, pela TV Gazeta. Boa noite. O partido está unido em torno da nossa candidatura. Ainda ontem estive com Luciana conversando, a convidei para ser nossa candidata a vice na chapa. Aceitou? Ela ficou de pensar, nós estamos estabelecendo um prazo até o próximo dia 20 de fevereiro, como se diz no sertão do Nordeste, quem anda a pé tem que sair mais cedo. Então, como a nossa candidatura, diante das outras 3 candidaturas, é a que tem o menor orçamento, é a candidatura que tem a menor estrutura, então nós queremos logo definir a chapa e logo definir o programa de governo. Por isso, queremos já fechar a chapa até o próximo dia 20. Bom, o senhor menciona esses aspectos que o fazem ter que acelerar, né, o processo de campanha. E, por outro lado, a sua imagem nacional ainda precisa ser construída. O senhor é um senador representativo de um estado brasileiro, o Amapá, mas não tem ainda a imagem nacional e tem muito pouco tempo de televisão. O senhor acha que vai dar tempo? Acredito, estou convicto em virtude do seguinte, Maria Lídia, é porque nós vamos dialogar com o sentimento que tem no coração do povo brasileiro de mudança. As outras 3 candidaturas são parecidas, são similares. Quem representa mudança nessa eleição é o PSOL. Nós queremos apresentar uma proposta de ruptura com o que está aí, de ruptura com a velha política. O senhor fala em mudança, mas eu observo que esse discurso da mudança o Aécio Neves também faz. Eduardo Campos também fala em mudança, porque eles são adversários de Dilma Rousseff, então eles propõem a mudança. O senhor está falando na mudança. Qual vai ser o seu diferencial? Pois é, a nossa diferença em relação a eles dois é porque eles são muito similares no que apresentam. Veja, eles apresentam a mesma proposta em relação à economia. O PSDB e o PT fazem parte de um ciclo que governou o Brasil nos últimos 20 anos. Eles tiveram os mesmos aliados políticos. Ambos trocam acusações no debate entre PSDB e PT, nas acusações, na troca de acusações sobre a pauta ética, inclusive nesse debate rasteiro, nós não vamos entrar. Eu só vou dizer para os dois que ambos terão razão na troca de acusações sobre a pauta ética. O PT, o PSDB terá razão quando acusa um de mensalão e o outro terá razão quando acusa outro de trençalão. Ambos terão razão, porque o debate que o Brasil quer fazer é um debate outro, que mude o modelo econômico e que mude essa velha política do toma lá da cá quando chega ao poder. Senador, ainda na época em que o senhor foi escolhido, havia uma crítica daqueles que preferiam Luciana Genro, que o senhor é pragmático, muito flexível na questão das alianças, que na eleição municipal lá em Macapá, o senhor no segundo turno fez aliança com contrários, com o DEM, com o PSDB, e aí entra uma indagação. Na sua candidatura à presidência da República, o senhor faria aliança com esses partidos também? Não, assim, em absoluto. Houve um mal-entendido em relação à eleição em Macapá. O que houve foi apoio no segundo turno, e segundo turno é uma eleição diferente do primeiro turno, de um candidato a prefeito e não do partido político. O DEM apoiou o nosso adversário naquela eleição em Macapá e o PSDB nem sequer esteve no nosso palanque, né? Esses partidos são antagônicos ao nosso projeto. E com que partidos o senhor não faria aliança de jeito nenhum? Olha, todos os partidos que tiverem diálogo com o nosso projeto estariam aberto para ter alianças conosco. Agora, tem partidos que são antagônicos ao nosso projeto. DEM, PSDB, por exemplo, é antagônico. Aqueles que governam hoje o Brasil é antagônico ao nosso projeto.
A velha política representada pelos partidos, pela coalizão de partidos fisiológicos que estão no condomínio do Congresso Nacional no poder, que tem passagens pelos escândalos que estão aí na política, obviamente tem incompatibilidade de aliança com o nosso partido. Agora, algumas questões polêmicas. Eu li que o PSOL tinha um projeto, eu não sei se já foi apresentado, de legalização da comercialização e consumo da maconha. O senhor é favorável à legalização da maconha no Brasil, nos moldes do Uruguai? Perfeito. O PSOL não tem esse projeto. Nós não tivemos esse debate acumulado em nenhuma instância do partido, nem muito menos no Congresso do PSOL. E o senhor pessoalmente? Eu pessoalmente acho até coincido com o pensamento do presidente Obama. Talvez tenhamos drogas lícitas hoje no Brasil, como o álcool e como o cigarro, que talvez façam muito mais mal do que a própria maconha. Mas acho que esse não é um debate para ser travado agora, né? Esse não é um debate, muito menos esse é um debate para a campanha presidencial. Sim, mas esse é um debate que, se fosse para ser travado e resolvido, deveria ser travado através de plebiscito, deveria ser apresentado para a sociedade brasileira. Sobre as drogas, o debate que nós temos que enfrentar e o debate que nós temos que travar é em relação ao tráfico de drogas. Esse deve ser combatido, esse deve ser enfrentado, deve ter mecanismos. E o usuário de drogas, esse sim, o usuário deve ser totalmente descriminalizado, porque ele é vítima das drogas. Ele não é o ator das drogas, ele é a vítima. Certo. Senador, se o Supremo não vetar as doações de campanha por empresas do setor privado, o PSOL, a sua candidatura, vai aceitar doações de empresas brasileiras? De antemão, deixa eu dizer de quem nós não vamos receber doação. Nós não receberemos doação do agronegócio, nós não receberemos doação do capital financeiro, nós não receberemos doação das grandes empreiteiras. Esses três, a nossa campanha vai ser antagônica a eles, porque nós queremos representar a superação deles. E como o senhor vai fazer para financiar o marketing político que é tão caro? Primeiro, nós temos o financiamento do próprio partido. Em segundo lugar, nós temos nós queremos e defendemos, eu estarei, assim que reiniciar o período legislativo, visitando os ministros do Supremo Tribunal Federal e convidando outros membros do Congresso para fazer isso, para que seja aprovada o que está, a ação direta de inconstitucionalidade movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, para criminalizar o financiamento de campanha por parte de empresas. Achamos que o financiamento por parte da pessoa física é o que garante eleição com paridade de armas, com igualdade, que é um princípio básico para a democracia. Bom, encerrando, o senhor tem 41 anos. O senhor está maduro, está pronto para ser o presidente de um país como o nosso, do Brasil? Querida Maria Lídia, vou perguntar isso para o meu neto, que tem 1 ano de idade, né? Eu acho que talvez possa me responder. Eu tenho 41 anos de idade, já fui deputado estadual, já fui candidato a vice-prefeito, fui eleito e, quando eleito, fui o mais jovem senador da República, né? Deus me concedeu a possibilidade de ser pai muito cedo e, como eu já disse, brincando agora para você, já me tornei, inclusive, avô muito cedo. Acredito no meu partido e acredito no povo brasileiro e na possibilidade que o povo brasileiro tem de começar um novo ciclo no Brasil, que seja diferente dos 2 ciclos anteriores, do ciclo da ditadura e do ciclo da redemocratização, que não superou a velha política do fisiologismo, do troca-troca, do toma lá da cá. Agradeço muito sua entrevista e espero recebê-lo durante esse ano eleitoral outras vezes. Com certeza, muito obrigada. Aqui estaremos, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Estela. Na França, o presidente do STF, Joaquim Barbosa, criticou os colegas que assumiram o comando da corte durante suas férias por terem dado 1 mês a mais de liberdade ao ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, do PT, condenado no esquema do mensalão. Na ausência de Barbosa, os ministros Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski assumiram a presidência interinamente do STF em janeiro e não assinaram o mandato de prisão do petista. Segundo Barbosa, se estivesse como substituto, jamais hesitaria em tomar essa decisão. Os recursos apresentados pela defesa do deputado foram rejeitados por Barbosa no dia 6 de janeiro, horas antes de deixar o Brasil em férias. Barbosa alega que não teve tempo hábil para assinar o mandado, porque a decisão ainda não havia sido comunicada à Câmara de Deputados nem ao juiz de execuções penais.
E a seguir, os gols do Campeonato Paulista de Futebol e da Copinha. E a neve nos Estados Unidos. Região nordeste do país volta a sofrer com as nevascas. Foram registrados recordes de acúmulo de neve em um só dia. Voltaremos em 30 segundos após um rápido intervalo. A arrecadação de impostos, contribuições federais e demais receitas bate recorde histórico em 2013. Segundo a Secretaria da Receita Federal, a arrecadação no ano passado somou R$1,138 bilhões. Na comparação com 2012, houve uma alta real acima da inflação de 4,8%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O movimento contra os preços altos está dando o que falar, pelo menos nas chamadas redes sociais. Foi também nas redes sociais que foi criado o protesto Somos um Rio Surreal, denunciando produtos muito caros na zona sul do Rio de Janeiro. O pessoal que lançou a ideia diz que muitos produtos deveriam ser cotados não em reais, a moeda nacional, mas em surreais, pois os preços estariam fora da realidade de tão altos. A frase "tudo do Brasil tá caro" caiu na boca do povo, todos estamos reclamando. Isso quer dizer que o Brasil está convivendo faz anos com uma inflação relativamente alta. O pessoal do movimento Somos um Rio Surreal quer pressionar comerciantes e até boicotar alguns que cobram caro demais. Funciona? Por algum período de tempo, para alguns produtos pode até ser que sim, mas uma longa experiência histórica mostra que, para o conjunto dos produtos, esse tipo de atitude não resolve. Com o tempo, o movimento de boicote se dispersa, cansa ou atinge um preço só, ou é vencido pelo fato de que os custos da economia estão subindo mesmo. Em geral, a alta dos preços, em média, só é contida quando há um incentivo econômico muito forte para que a gente consuma menos e que mude nossa expectativa sobre a alta futura dos preços. Para começar, se o preço está alto, isso quer dizer que alguém está pagando aquele preço por aquele produto ou serviço. Ninguém produz para ficar com mercadoria encalhada. Se os consumidores estão pagando aquele preço alto, é porque faz algum sentido econômico pagar por ele. Quando deixa de fazer sentido? Quando você acha que o preço vai deixar de subir, por exemplo. Quando é melhor usar o dinheiro em outra coisa. Por ora, o método mais eficaz de segurar preços, infelizmente, é aumentar a taxa de juros. Com juros mais altos, menos gente financia uma compra a prazo. Com juros mais altos, é mais racional fazer uma aplicação financeira e ganhar com juros do que consumir ou investir em um novo negócio. Com juros mais altos, a atividade econômica fica mais lerda. Há menos emprego, menos renda, menos capacidade de consumir. Enfim, com juros mais altos, surge a expectativa de que os preços vão subir menos. Assim, há menos reajuste antecipado de quase tudo, do preço dos produtos ao preço dos salários. Infelizmente, quando os custos e preços estão subindo demais, só uma paradinha na economia resolve a inflação. Boa noite. E agora vamos às notícias do esporte. Corinthians joga hoje em busca da segunda vitória no Campeonato Paulista. Mano Menezes deve escalar contra o Paulista em Americana, o mesmo time que venceu a Portuguesa na estreia. O torcedor do Corinthians ficou sabendo que Edenilson vai deixar o clube. O jogador vai para a Itália. Em contrapartida, é a vez de Diego Macedo buscar uma vaga no time titular. Fora ele, essa será a única mudança para a partida de hoje contra o Paulista em relação ao jogo passado diante da Portuguesa. Um time entrosado é sempre melhor. Claro que a sequência de jogos vai ser muito desgastante. Eu acho que daqui 2, 3 rodadas aí talvez ele comece a mesclar já. Até já para visando a parte física, né? Porque senão realmente fica muito desgastante com a sequência de jogos, mas na medida do possível sempre é bom manter a equipe. E o novo reforço do Corinthians é justamente pela lateral direita. Fagner já assinou o contrato e vai ser apresentado nesta quinta-feira. Já no outro lado do campo é Fábio Santos, que passou por uma nova cirurgia e fica de fora por 1 mês. Esse aí, Wendel, recém-chegado, deu uma força ao companheiro de posição. A gente sabe que uma contusão é a pior fase de um atleta. Eu já passei por isso, sei como é difícil. Então a gente torce que a recuperação seja rápida e que ele possa voltar o quanto antes a estar com a gente. Esse é o espírito de luta, garra. É o Corinthians, que pretende fazer deste primeiro semestre o que não conseguiu fazer no final do ano passado.
O São Paulo também joga hoje, às 10 da noite, no estádio do Morumbi contra o Mojimirim. Derrotado na estreia pelo Bragantino, o técnico Muricy Ramalho promove mudanças no esquema tático do time. Denilson perdeu a vaga para o Osvaldo, que junto com os outros 10 titulares do momento, escuta o que o treinador tem a falar e a mostrar. Depois de perder na estreia para o Bragantino, o técnico Muricy Ramalho se queixou da falta de profundidade do ataque do tricolor. Talvez por isso ele mexe no esquema tático do time para o jogo de hoje à noite no Morumbi às 10 horas contra o Mojimirim. Sai o Denilson, que em Bragança foi um terceiro zagueiro disfarçado, entra Osvaldo aberto pela esquerda para tabelar com Luiz Fabiano e Ademilson. Até o Muricy fala para a gente fazer nossas jogadas, mas sempre que puder também abastecer o Luiz, chegar do lado dele para encostar, porque todo mundo sabe, até os adversários também sabem que uma oportunidade que ele tiver, ele vai fazer o gol. A julgar pelo treinamento de ontem, o provável São Paulo vai com Rogério Ceni, Luiz Ricardo, Rodrigo Caio, Antônio Carlos e Reinaldo, Wellington, Maicon, Paulo Henrique Ganso, Ademilson, Luiz Fabiano e Osvaldo. Um clássico 4-3-3 com algumas variações. O nosso time vai jogar na linha de 4 para que dê liberdade para os nossos atacantes, mas como foi feito ali no treino, eu tenho total liberdade para estar saindo também quando essa bola estiver do meu lado, o Reinaldo fechando do outro lado ali e assim vice-versa. O Santos jogou ontem pelo Paulistão e não foi além de um empate com o Audax no estádio do Pacaembu. Estádio do Pacaembu, Caion abriu o placar, Audax 1, Santos 0. O Peixe só conseguiu um empate no finalzinho do jogo com o Jubal. Final, Audax 1, Santos também 1. Agora a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Santos e Corinthians decidem no próximo sábado o título da competição. Confira os gols que definiram os finalistas do torneio. Na Copinha, o Santos abriu o placar no fim do primeiro tempo com Stefano Yuri, aproveitando o passe na medida de Fernando. O segundo do Peixe foi um golaço do menino Matheus Augusto, que viu o goleiro adiantado e bateu colocado lá no ângulo. O terceiro também começou nos pés de Matheus Augusto, que cruzou para Stefano Yuri fazer o segundo dele e fechar o placar. Santos na final da Copinha 3, Atlético Mineiro 0. O adversário do Peixe será o Corinthians, que bateu o Fluminense. Zé Paulo encheu o pé na cobrança de falta, o goleiro Matheus deu rebote e Guilherme Arana aproveitou. 1-0 Timão. O segundo dos corintianos saiu no escanteio que Malcom mandou na cabeça do zagueiro Pedro. O Flu ainda descontou com Euler nesse belo gol, mas já era tarde demais. Final, Corinthians finalista 2, Fluminense 1. E a presidente Dilma Rousseff inaugurou há pouco a Arena das Dunas em Natal, no Rio Grande do Norte. A presidente passou pelo camarote presidencial, circulou pelas áreas internas e depois entrou no gramado para cortar a fita da inauguração e posar para fotos com os operários. No gramado, cortou a fita inaugural e deu um pontapé inicial. Ela estava ao lado da governadora do estado, Rosalba Ciarline, do DEM. E do lado de fora da arena, manifestantes protestam contra os gastos da Copa. A Arena das Dunas é a primeira do Mundial, concluída após a Copa das Confederações. E ainda nesta quarta, a presidente embarca para Zurique, onde terá um encontro com o presidente da FIFA, Joseph Blatter. Amanhã, depois segue para Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial. A seleção de futebol dos Estados Unidos segue trabalhando no centro de treinamento do São Paulo, num período de aclimatação para a Copa do Mundo do Brasil. E os americanos, pelo que parece, já estão se sentindo em casa. Os dois países em questão tentam falar a mesma língua no quesito inclusão social. Intercâmbio de ações, de ideias, que conta com a iniciativa do Consulado dos Estados Unidos para fomentar o futebol feminino aqui no nosso território tupiniquim. Cerca de 30 adolescentes são beneficiadas pelo projeto. Meninas selecionadas pelo talento com a bola nos pés e graças também às boas notas adquiridas na rede estadual de ensino. Brasileirinhas que desenvolvem o futebol, aprendem inglês e que quebram o gelo da cerimônia quando a embaixadora dos Estados Unidos aparece.
Liliana Ayalde recebe do técnico Klinsmann a camisa da seleção norte-americana. Depois se anima, joga um pouquinho de futebol. Jürgen Klinsmann adota discurso politicamente mais do que correto. Que o futebol sirva de inspiração para essas crianças. É mais do que um simples jogo, do que uma Copa. Antes do evento social, teve treino para valer debaixo de um sol escaldante. Para o meio-campo Dax McCarthy, o mais difícil até aqui na excursão tem sido se acostumar com o clima. É hidratar-se para evitar cãibras. O atacante Chris Wondolowski, fã do Ronaldo Fenômeno, comenta outra dureza além do calor. É o grupo dos americanos na Copa, com Gana, Portugal e Alemanha. É preciso encarar um jogo por vez. É a chance de mostrar nossa capacidade no maior mundial de todos os tempos. E agora futebol internacional, clássicos na Itália e na Espanha pelas Copas Nacionais. Veja os gols. Pela Copa da Itália, a Roma venceu a Juventus e garantiu vaga em uma das semifinais da competição. O marfinense Gervinho foi o autor do único gol da partida, 1-0. Na Espanha, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei, o Real Madrid bateu o Espanhol fora de casa também por 1-0. Benzema marcou para o time merengue. A partida de volta acontece na próxima terça-feira no Santiago Bernabéu. E hoje, na Suíça, começou a Conferência Genebra II, que discute o fim da guerra civil na Síria, que já dura 3 anos e deixou mais de 100 mil mortos. Neste primeiro dia de reunião, a segurança foi reforçada no entorno do hotel, que conta com delegações de 39 países. Foram destacadas muitas falhas no governo do presidente sírio Bashar al-Assad, e inclusive o relatório divulgado ontem acusando o país de matar mais de 11 mil presidiários. O ministro das Relações Exteriores da Síria respondeu em um longo discurso que apenas o povo sírio tem direito de contestar a legitimidade do governo e convidou os jornalistas a visitarem as prisões para constatarem que tudo não passava de falsas afirmações. Ele também disse que Assad não vai deixar o governo. Na China é vetado o acesso a sites de notícias que denunciaram fortunas de líderes políticos do país em paraísos fiscais. Saíram do ar portais como o britânico The Guardian, o francês Le Monde e o espanhol El País. Hoje, o governo chinês criticou as denúncias e impediu a repercussão do assunto na mídia nacional. Líderes políticos e empresários desviaram mais de 4 trilhões de dólares para bancos no Caribe. O ex-técnico da inteligência americana, Edward Snowden, aceitou o convite para concorrer ao cargo de reitor em uma universidade na Escócia. Recentemente, ele negou a acusação de que teria agido como um espião russo ao vazar documentos secretos de agências de vigilância norte-americanas. O dia amanheceu mais tranquilo hoje em Bangkok. No primeiro dia em que a cidade está em estado de emergência, muitos policiais e vários manifestantes deixaram as ruas. Mas por causa de um protesto, a segurança foi reforçada no prédio onde a primeira-ministra Yingluck Shinawatra participava de uma reunião. A região nordeste dos Estados Unidos voltou a sofrer com as nevascas. A onda de frio paralisou aeroportos, atrasando mais de 3 mil voos. Nova Jersey e Nova York e a capital Washington registraram recorde de acúmulo de neve em um só dia, atingindo 38 centímetros. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. Nós voltaremos amanhã, às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. A baixa umidade do ar pode ocasionar problemas respiratórios. Não descuide da sua saúde. Procure se manter sempre hidratado.